passar para a parte mais sublime. 7 horas, 7 vezes, irmão. Amado Senhor, nós te rendemos graças uma vez mais, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. O Senhor nos concedeu esse privilégio de mais uma vez estar em tua casa, junto com os nossos irmãos, juntos podemos participar desta mesa, nos alimentar deste alimento espiritual que o Senhor preparou para nós nesse tempo fim. Te rendemos graças, Pai bendito, nesta hora. E agradecemos pelo dia que passamos, pelas realizações, pelas coisas que temos conseguido fazer. O Senhor tem nos dado força para chegarmos até aqui, para nos louvarmos ao Senhor. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas debilidades, e que possamos achar graça diante de Ti, a ponto de termos o sangue de Jesus Cristo sobre nós. Ajuda-nos a caminhar nesta luz, Pai, para que assim possamos ter a cobertura deste sangue, termos comunhão com os Teus filhos, tendo sempre esse regozijo, ter filhos e filhos do Senhor, tendo seus pecados perdoados. Ajuda-nos mais uma vez que a leitura da Tua palavra, a ministração do Evangelho traga refrigério às nossas almas, aos nossos corações. Cura os enfermos que porventura há em nosso meio. Aqueles irmãos que estão em seus lares, em congregações agora, ouvindo também a pregação desse culto, que eles sejam ajudados por Ti. Seja o grande Espírito Santo instruindo a cada um de nós nesta hora. Porque temos vindo aqui para aprender, Senhor. Tu disseste aprender de mim. Então temos vindo aqui nesse desejo. Que o Senhor nos ensine uma vez mais as Tuas verdades. No precioso nome de Jesus Cristo é que nós pedimos para a Tua glória. Amém. Amém. Boa noite a todos os nossos irmãos. Nós vamos ler São João, capítulo 6. São João, capítulo 6, a partir do versículo 27. Vamos ver a palavra do Senhor. Graças a Deus. Está escrito nas Escrituras: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deus a comeu o pão do céu. Disse-lhe depois Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu. Amém. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim
de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz que ele desceu do céu? Respondeu, pois, Jesus, e disse-lhes: não murmureis dentre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, Amém. te agradecemos pela tua palavra, Amém, Jesus. Glória a Deus. através da qual recebemos Glória a Deus. o teu Espírito da tua própria vida, e que o Senhor possa abrir nosso entendimento para entendermos as coisas que estão registradas nesse livro. Só tu pode revelar isso ao nosso entendimento. Só tu pode abrir nossa mente para compreender as Escrituras, porque foi assim que tu fizeste com os discípulos. E cremos que isto se cumpre mais uma vez no meio do teu povo, e tu estás aqui para abrir nossa mente e entendermos as coisas profundas do Senhor, porque elas foram reveladas por ti através do sétimo ano de Apocalipse. Agradecemos nesta hora e cremos que receberemos as bênçãos prometidas para aqueles que nesse tempo do fim abrirem seu entendimento, sua mente, seus ouvidos, para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Vocês podem sentar, amados irmãos. Deus abençoe aqueles que vieram, aqueles que estamos ouvindo através da internet, aqueles que ouvirão futuramente a gravação deste culto, que todos nós possamos receber a dádiva que Deus tem para nós através de sua palavra. Na reunião que nós tivemos com os irmãos Cardoso Moreira na semana passada, nós tecemos alguns comentários sobre a importância de saber quem está nos ensinando, o quanto que é importante você saber quem está te ensinando e saber o que estes estão te ensinando. Eu gostaria de prosseguir um pouco, levando adiante o tema, para que ali nós não conseguimos concluir, mesmo sabendo que já temos estudado, inclusive, algo parecido com isto meses atrás. Eu faço isto porque percebo que as pessoas parece que não estão levando a sério a importância do ensino e a fonte de onde este ensino procede. Tem pessoas que acham que só porque está aprendendo alguma coisa está tudo bem. Vai ser complicado quando descobrirem que a escola onde estavam aprendendo, a faculdade onde eles estavam sendo ensinados, essas repartições públicas, né, não era reconhecida pelo MEC, pelo governo, seja o que for. Então, como vai ter um diploma no final para dizer eu passei, eu estudei, eu passei tal curso, eu tenho meu diploma, como se a instituição não estava dentro da lei, dentro das normas exigidas, né, pelo governo, pelo país e tudo mais. Este é o problema, né? Então, você sabe, é importante você saber quem está te ensinando e saber o tipo de ensino, de qual fonte o ensinador está bebendo. Como ovelhas, se nós estamos sendo guiados pelo Senhor, que é o nosso pastor, a Bíblia diz que nada pode nos faltar em termos de nutrientes que são essenciais para o nosso crescimento, e por isso o nosso pastor tem que ser Deus mesmo, porque só Ele pode nos conduzir para pastos verdejantes, né? Só Ele pode nos guiar às águas
tranquilas, Amém. para saciar nossa sede. Eu creio, de acordo com o que podemos ver na palavra de Deus, que essas águas tranquilas nos falam diretamente sobre a água da vida. E esta água da vida, ela tem sua fonte de origem em Deus. A fonte de origem da água da vida tem que ser Deus, porque só Ele é o doador da vida. E porque também está dito nas Escrituras que o rio da água da vida flui do trono de Deus e do Cordeiro. Vocês conhecem isso, mas para aqueles que apenas ouvem e não sabem onde está na Bíblia, não é? Está no livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 17, diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém. Aqui está o convite: vem, aceite, tome, beba. Você necessita disto. Você pode morrer de sede. Sede é um desejo doloroso. Mas se você quiser, aqui tem de graça. E às vezes, por estar oferecendo de graça, o povo faz fila, porque é grátis, não é? Porque é grátis. Basta estar em promoção. Um produto, o valor dele pode ser 100. Aí eles colocam em promoção por 99,99 e as pessoas acham que mudou. Acham que vai ser menos pesado, menos dispendioso para o seu bolso. Veja, ora, se isso é de graça, então temos que saber de onde está vindo, por que está se oferecendo de graça, por que está sendo oferecido grátis. Agora, será que você vai atrás do produto só porque o preço está lá embaixo, ou só porque alguém tem para te oferecer? Apenas por isso? Bom, na leitura que nós fizemos aqui no livro de João, no capítulo 6, você encontra Jesus dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Para quem Jesus estava falando isto? Quando você pega o contexto desta escritura, quando você pega o segmento das palavras de Jesus, você sabe, em um dia, numa reunião anterior, vamos dizer assim, porque eu não sei realmente se era um dia anterior, mas numa reunião anterior, Jesus tinha ido para um certo lugar, talvez à beira-mar, e ali ele alimentou muita gente. Depois que ele pegou o pão, o peixe, e abençoou e multiplicou aquilo, as pessoas ficaram fartas, encheram-se de comida. E no outro dia, Jesus, de forma escondida, praticamente escondida, ele rumou para outro lugar. As pessoas viram ali muitos barcos e acharam que Jesus estava fazendo o mesmo trabalho. Mas Jesus caminhou por cima das águas, veio diferente do barco, né? O barco dos discípulos estava lá no meio. Jesus caminhou até onde eles estavam. Eu não sei de qual lado Jesus veio. O certo é que a multidão não viu. Dali Jesus pediu para ir para outro lugar e foi para as bandas de Cafarnaum. Então, quando eles perceberam que Jesus não estava ali, eles começaram a procurar e fizeram fila e seguiram também para o outro lado onde Jesus estava e ficaram: Senhor, como é que chegaste aqui? Quer dizer, estavam te procurando, esperamos o mesmo lugar, marcamos o mesmo ponto e o Senhor não estava. E ele disse: eu já sei porque vocês estão me seguindo, porque na outra reunião vocês se fartaram de pão e peixe, porque na outra reunião tinha comida para vocês. Vocês não estão aqui por causa do sinal de Deus. Vocês não estão aqui por causa do sinal de Deus para este tempo. Vocês estão aqui por causa da comida. Vocês estão aqui por causa de barriga cheia. Então Jesus disse: então é melhor vocês se preocuparem com a comida que dá para vocês vida eterna. Porque comida que faz o teu apetite natural, qualquer um pode fornecer, qualquer instituição governamental ou não governamental estaria oferecendo cesta básica, principalmente nesta época de fim de ano. Parece que eles acham que dando uma cesta básica nesta época pode passar o ano todo fazendo maldade ou roubando. Não é? Qualquer instituição pode estar nos viadutos aí debaixo das pontes oferecendo uma sopa para os abrigados e assim sucessivamente. Mas quem pode dar vida eterna? Somente Deus. Amém. Somente Deus.
Quem é a fonte de vida? Onde se pode ouvir uma palavra que pode te garantir vida eterna, que pode te garantir ressurreição? Nos 5 ou 6 versículos que nós lemos, Jesus repete mais de 3 ou 4 vezes: e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, os farei tornar a viver. Vocês serão imbuídos na minha própria vida, estarão cheios de minha própria vida, a ponto da morte não reter vocês na sepultura. Para isso acontecer, o que é necessário? Receber esta vida eterna. Uma vida eterna que você adquire, que vem até você, a vida do próprio Deus, quando você se alimenta do pão que desceu do céu, quando você toma da água da vida. É oferecida de graça, mas você tem que ir na fonte correta. Verdade. Porque se você não for na fonte correta, o pão que você comer pode ter fermento. E Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, que é suas doutrinas, porque tem algo acrescentado ali. Não tome qualquer tipo de água, não é só porque está escrito no rótulo água mineral, que aquilo é água mineral. Quantas vezes eu analisar, aquilo era água torneiral mesmo, que eles enchiam do fundo de quintal e vendiam como se fosse água mineral. Quantos nos já fizeram isso? Bem, não é só porque tem um título de crente, de cristão, ou de filho de Deus, ou de mensagem, ou de tabernáculo, que ali tem a água da vida, que tem o pão do céu. Por isso que as pessoas estão trocando gato por lebre. Se pelo menos fosse gato, né? Mas é rato por lebre. Até que a carne de gato vai, para quem tem estômago, mas estão comendo é rato, pensando que é lebre, pensando que é coelho. Só porque tem um nome de mensagem. Veja, Deus, o nosso pastor, é quem nos guia para o alimento. Amém. E para a água. Amém. Em Apocalipse 22, versículo 17, diz: tome de graça da água da vida aquele que tem sede. Em Apocalipse 22, versículo 1, diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia. Você tem que saber qual é a procedência. De onde procede? De onde vem? De qual fresta está saindo? O rio da água da vida, puro, não tem mistura, não tem nenhum acréscimo ali, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Amém. Se você está bebendo de uma fonte que diz que o Cordeiro é o próprio Deus, essa fonte está misturada, ela tem um acréscimo. Verdade. Sim. Se você está bebendo de uma fonte que nega a paternidade de Deus e a filiação do Logos de Jesus, aquele que procede do Pai, aquele que tem sua fonte também em Deus, de onde procedem todos os demais filhos, como você pode dizer que está tomando da água da vida? A água do rio da vida procede do trono de Deus e do Cordeiro. Agora, em João capítulo 6, versículo 45, foi a escritura que nós lemos, diz: está escrito nos profetas. Jesus só estava repetindo as palavras de um dos profetas do Antigo Testamento. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Então aí está de onde tem que vir o ensino. Deus mesmo, porque Ele é o pastor. É Ele quem nos leva a pastos verdejantes. É Ele que nos guia mansamente às águas tranquilas. Porque mansamente aprendei de mim, sou manso, humilde de coração, sem provocar medo nas pessoas, sem necessitar espancar as ovelhas, sem ameaçar elas com o fogo do inferno, do purgatório ou do lago do fogo. Ele guia mansamente. O Espírito Santo é manso. Amém. É a simplicidade em sua totalidade. Veja, e o que diz aqui? Veja o que diz: isto procede de Deus e do Cordeiro. Serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, ouviu do Pai e aprendeu do Pai, porque é o Pai que dá instrução, é o Pai que dá ensino. O Pai instruiu através do Filho, o Filho já disse de cara: não sou eu, é o Pai. Não é meu o ensino. Vê? Não é meu o ensino,
mesmo, a fonte disto é Deus. É Deus. Então é desse Deus que temos que ser ensinados. Então, se você está aprendendo alguma coisa de alguém, veja esta procedência, se está estabelecida na palavra de Deus. Observe se não tem alguma interpretação por trás disso. Eu estava há pouco lendo um artigo, uma postagem que o irmão fez, já fez vindo de outro irmão do idioma espanhol, e ele postou aquilo para todos, e vi que irmãos curtiram e disseram: oh, isso é bom e tal. E lá eles pegam um parágrafo do irmão Branham, creio que aquele parágrafo está na Era da Laodiceia, onde fala sobre o mensageiro do último dia, sobre Elias. E é claro que o irmão Branham nunca fala na sua própria pessoa em tempo presente. Ele só pregava para as pessoas como se aquilo estivesse para acontecer. Assim como todas as vezes que você lê na Escritura, sempre vai estar lá: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Bom, se você não compreender o cumprimento da profecia, você sempre vai achar que ainda vai vir, que sempre virá. E o irmão Branham faz uma descrição ali desse mensageiro, como ele será. E ele diz: Deus ungirá. E a pessoa colocou entre parênteses, você vê, isso está no futuro. Quando esse mensageiro aparecer, aí ele coloca: está no futuro. Tudo que é referente ao mensageiro do último dia, esse camarada pegou cada palavra e disse que tudo aquilo significava o futuro. Ele não entende nada de linguagem profética, não entende nada de como Branham falou do seu próprio mistério. E com esta má compreensão, má focalização na palavra de Deus, uma pessoa como esta leva a sua igreja, leva centenas de milhares de pessoas a crer uma falsa doutrina de que o mensageiro ainda vai vir, de que outro está se levantando para ser o verdadeiro mensageiro, ou do que o irmão não tem que voltar para revelar, porque eles não creem que já foi revelado os mistérios. E assim sucessivamente. Você vê com que facilidade essas coisas acontecem? Por não compreender. Me diga, de qual forma você está bebendo? A minha preocupação é que as pessoas, por não lerem, por não examinarem, por não escutar as advertências, elas assinam embaixo como se aquilo fosse uma verdade e dão sustentação para o espírito do erro. Sim, dão sustentação para uma opinião contrária à opinião de Deus, à opinião profética, do ser profético. Nem pense que o profeta é o próprio Deus. Deus é quem é o profeta. Amém. É o ministério que se manifesta através de um homem. O Elias é o Espírito Santo, o profeta é o Espírito Santo, o restaurador é o Espírito Santo. Isso se compreende um homem. Apenas isto. Verdade. Porém, as pessoas não conseguem entender isto. Então veja, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Agora, só vai a Jesus, que é o caminho, que é a porta. Só entra, só abre-se esta porta. Só tem a autoridade de Pedro para encontrar esta porta aberta e passar por ela e caminhar por ela. Aquele que vai a Jesus. E só pode ir a Jesus se a pessoa aprendeu o ensino de Deus, se foi ensinado, doutrinado pelo próprio Deus. Com essa advertência inicial, vocês podem entender a importância que tem em você saber quem está te ensinando, de qual fonte aquele ensinamento está vindo. Vamos ler algo aqui nas Escrituras, um versículo tão conhecido de vocês. Em São João, aliás, na segunda carta de João, que só tem apenas um capítulo, né? E o versículo 9. E veja, eu vou ler na versão Oeste, na tradução da Bíblia Oeste. Todo aquele que vai além dos limites da verdadeira doutrina e não permanece no ensino previamente mencionado com referência a Cristo, não possui a Deus. Aquele que permanece no referido ensino, este possui o Pai e o Filho. Você percebe que tudo se trata do ensino, permanecer no ensino. Se todos serão ensinados por Deus, então veja que você só estará sendo ensinado por Deus se o professor, se o mestre, se
se o apóstolo, se o evangelista, ou seja, qual título for, que estiver repassando para ti o ensino, se esta pessoa estiver bebendo da fonte correta, não ele mesmo sendo uma fonte de pensamentos, de ideias, de interpretação, e as pessoas aplaudindo porque, oh, que mensagem, oh, que pregação, esse homem encontra para nós coisas profundas, e assim sucessivamente. Se essa pessoa estiver bebendo da fonte da vida, então através desta pessoa o ensino de Deus chegará até você. Deus estará ensinando a você. Se tiver qualquer pensamento contrário ali, aquilo já não é a pura palavra de Deus, e você já não estará bebendo da água da vida, estará bebendo água enoniada, misturada. Nós lemos aqui João dizendo que aquele que vai além dos limites da verdadeira doutrina, a verdadeira doutrina só pode ser aquela que vem de um verdadeiro Deus. E esse verdadeiro Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: para que conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a mim, em outras palavras, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, se você pega esse versículo e vê tanta gente dizendo que Jesus é o próprio Pai que enviou a si mesmo, como se o Pai estivesse transformado no Filho, você já percebe que esta fonte não procede de Deus, tanto quanto não procede de Deus a doutrina da Trindade. Se uma veio do inferno, a outra também veio. E é claro que o mesmo demônio que faz as pessoas crer nisso, ele sempre fará com que os dois lados digam que a verdade seja mentira. Do mesmo jeito que o diabo dizia, através dos homens que ele usou, que eram os escribas, os fariseus, do mesmo jeito que aqueles homens possuídos por espíritos religiosos diziam para as pessoas que Jesus era Beelzebul, que era o príncipe dos demônios. Então, do mesmo jeito, os dois lados, hoje, tanto a ideia licista como a trinitária, eles trabalharão junto e tentarão provar de todas as formas que a verdadeira doutrina apostólica de um Deus que tem um Filho, eles farão de tudo para que as pessoas tenham isto como uma inverdade. Porque esse é o trabalho do diabo, confundir as pessoas. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo nos diz que os homens vão vir e eles vão ensinar um outro Jesus. E claro, eu não posso dizer para vocês que eles vão vir, porque isso Paulo profetizou há 2000 anos atrás. Eu só posso dizer para vocês que estão ensinando um outro Jesus, e as pessoas pensam que eles estão servindo a Deus, quando na verdade não estão servindo a Deus coisa nenhuma, porque estão crendo em um outro Jesus. O que significa crer em um outro Jesus? É um Jesus de uma natureza diferente. O caráter desse Jesus que está sendo apresentado não é o mesmo caráter do Jesus bíblico. O Jesus bíblico rendia homenagem ao Pai. O Jesus bíblico disse que o Pai era maior do que ele. O Jesus bíblico disse que era um com seu Pai, porque a palavra do Pai habitava nele. Tanto ele como o Pai estavam em acordo, em harmonia, em tudo, e que ele se colocava à disposição desde que era seu Deus e Pai, a quem ele adorava, a quem ele orava, inclusive a quem ele pedia ajuda. E a Bíblia diz que este Jesus bíblico, o Filho de Deus, temeu a morte e orou a um Deus que o podia livrar da morte. Inclusive, esse Jesus morreu por nossos pecados. Agora, se hoje estão ensinando um Jesus diferente disso, então esse Jesus tem uma natureza diferente. Esse Jesus que estão ensinando é um usurpador que toma o lugar de Deus, que toma o lugar do Pai, que morre, que ao mesmo tempo diz: mas eu sou Deus imortal. Então esse Jesus que estão pregando é um Jesus mentiroso. Não é um Jesus bíblico. Não é o Jesus das Sagradas Escrituras. É um Jesus de natureza diferente. E é claro que as pessoas que estão bebendo de tal fonte vai trazer a elas um espírito diferente. Sim, porque não é o verdadeiro Espírito Santo que estará instruindo essas pessoas, mas é um espírito de uma natureza diferente. E assim, muitos serão enganados pensando que estão recebendo o Espírito Santo,
quando na verdade estão recebendo é o espírito de Satanás, um espírito religioso satânico, que tem vindo para confundir a mente das pessoas. Em 2 Coríntios, no capítulo 11 e o versículo 2, Paulo diz que ele estava com muito ciúme. Ele disse: eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, com ciúme de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão vocês sofrerão as consequências. Com razão os sofrereis. Observe, meus queridos, que Paulo não só chama de virgem, ele não só diz ser virgem, é aquela que foi mantida livre de relações íntimas com o homem, aquela que se manteve limpa. Não só esse tipo de gente que ele chama de virgem, mas ele chama de virgem mais especificamente pura, alguém que foi reservada, se manteve santificada, que nenhuma mistura tenha acontecido a essa pessoa de modo algum, que não mistura sua fé, que não mistura sua mente. A essas pessoas Paulo está chamando de virgem e pura. A definição expositiva do Vines, dicionário e tudo, de palavras gregas, nos diz que a palavra raiz aqui significa ser completamente livre de qualquer mistura. Veja, virgem, ser completamente livre de qualquer mistura. Então você vê, não pode ter a menor mistura para poder ser limpa, pura e santa. Se nós estamos tratando de uma virgem pura, se estamos tratando da noiva de Cristo, como podemos pensar e imaginar que a noiva do Senhor Jesus, ou a esposa de Cristo, aquela que se casa com a palavra, pode ter uma palavra misturada com interpretação, com ideias humanas? Como pode você olhar para todos os lados e em cada grupo você vê que eles estão ensinando uma coisa diferente, pregando uma coisa diferente, distribuindo uma doutrina diferente, ensinando um Jesus diferente, tudo misturado, interpretação para todos os lados? E como pode ser virgem? Como pode ser esposa de Cristo? Se cada ministério traz uma interpretação, se cada líder se auto-intitula apóstolo, ou isto, ou fundador disto, ou dirigente daquilo, e cada um deles traz uma interpretação diferente para uma parte específica da Escritura, ou para uma citação específica da mensagem. Só posso ver que está tudo misturado, está parecendo uma coxa de retalho. Ora, não pode ser pura se tem alguma mistura. Não pode ter mistura e ainda dizer que tem a palavra de Deus, e ainda dizer que é a genuína palavra de Deus. Então nós vemos que o apóstolo Paulo nos diz que em seu dia, em vez das pessoas permanecerem na pura doutrina, o povo começou a receber outras pessoas que não estavam bem no seu ensino. Irmãos, isso foi há mais de 2000 anos atrás. A igreja primitiva estava no seu início, era o início da era de Éfeso. Deus estava, as portas estavam sendo abertas para que o evangelho saísse de Jerusalém, dos judeus, e fosse para os gentios. E Paulo percebeu isso, ele como profeta, como enviado de Deus para aquela dispensação, tendo sobre a sua responsabilidade o cuidado de apresentar a verdade para as pessoas. Ele viu que as pessoas, ao invés de permanecerem no puro ensino de Jesus e seus apóstolos, eles começaram a aplaudir
a magnificar, a engrandecer, a dar sustentação a ministérios que foram surgindo de outras pessoas que não estavam bem no ensino, ou que seus ensinos não eram de acordo com o apostólico, e estavam pregando diferente. Uma interpretaçãozinha aqui, eu acho, é tanto achismo que você vê nessa mensagem. Eu acho isto, eu acho aquilo, o pastor Fundamental disse que achava que isso é assim, 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 e Paulo disse: que negócio é este? Estes homens que estão ensinando a vocês, eles não estão bem no ensino. O ensino deles está mal, e isso vai causar um grande mal na igreja. Vocês vão começar a adorar a um outro Jesus, não o que nós pregamos. Não o que nós pregamos. Por isso ele disse mesmo que um anjo venha e pregue um outro evangelho, qualquer outra coisa, que isso seja uma maldição, que seja anátema, porque Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz, de descanso. As pessoas deveriam estar descansando nesse tempo da grande revelação de Jesus Cristo, mas não, estão duelando-se, matando-se um ao outro, acusando um ao outro, e assim sucessivamente. Lhes falta paz, lhes falta descanso, porque não se tem segurança. Para todos os lugares que vai, para todos os sites que acessa, para todos os estudos que se colocam à disposição, cada um está ensinando diferente um do outro. E é claro que isso não está bem com o ensino. Isso não está bem com o ensino apostólico. Homens entraram no meio do rebanho, isso no tempo de Paulo, repete-se também nos últimos tempos. Homens entraram no meio do rebanho, começaram a poluir a verdade, alterando a natureza da palavra, produzindo assim um evangelho de natureza diferente do que o que tinha sido dado por Jesus e seus apóstolos. Por isso, o amado apóstolo Paulo estava chateado com as pessoas. Ele estava bravo, nervoso, chateado. E você encontra nas Escrituras uma palavra que parece não ter nada a ver com o que estamos falando. Quando ele diz: maravilho-me disto, de que vocês rapidamente deixaram de crer na verdade pura como ela é, e estão aí cheios de ideias, cheios de interpretação. Ele estava chateado, assombrado, de cabelos arrepiados com essa situação. E é assim que deveríamos nos sentir hoje, quando vemos essa grande multidão que diz: temos a revelação de Jesus para o tempo do fim, e cada um está com uma mensagem diferente. Paulo estava chateado com as pessoas, porque quando esses sujeitos vieram, eles se propuseram com esse outro evangelho de índole ruim, e facilmente as pessoas aderiram a isso. Facilmente as pessoas aderiram. Estou dizendo para vocês que neste tempo, quando a doutrina apostólica foi restaurada, é claro que o diabo usou a mesma tática, porque se ele se deu bem no alfa, ele sabia muito bem que estaria bem também no ômega, do mesmo jeito. Porém, você sabe que o mesmo ministério alfa repete-se no ômega, e o mesmo Deus que através de Paulo instruiu as pessoas, orientou as pessoas, brigou com as pessoas, desmascarando a doutrina errada, esse mesmo Deus está aqui hoje. A mesma mensagem de Paulo está sendo retransmitida para as pessoas. Não disse o profeta: eu preguei o mesmo que Paulo pregou? Eu preguei a mesma mensagem que Paulo pregou? Sim. Observe no versículo 4 e 6 de 2 Coríntios 11. Porque se alguém vem e vos prega um Jesus diferente do Jesus que nós pregamos, ou se você receber um espírito diferente daquele que recebeu, ou um evangelho diferente daquele que você aceitou, você atura isso facilmente. Mas eu não acho que eu seja no mínimo inferior a esses. Eu não acho que eu seja no mínimo inferior a esses super apóstolos, porque é assim que eles se acham. Só eles têm a verdade, só eles têm a revelação. Se não estiver com ele, está perdido. Se não estiver com eles, não estão na terceira etapa. Se não concordar com eles, é virgem inércia.
perdeu o rapto, e assim sucessivamente. Paulo disse: eu não me sinto, eu não acho que eu seja no mínimo inferior a esse superapóstolo. Eu posso não ser um orador treinado, mas eu tenho conhecimento. Tornamos isto perfeitamente claro para você em todos os sentidos. Eu estou lendo aqui as palavras de Paulo de uma forma bem mais clara para vocês. Ao verificarmos o que ele escreveu aos Gálatas, que inclusive eu já citei anteriormente, quando ele diz mesmo que veio um anjo do céu, Paulo dá de encontro com estes falsos apóstolos, de uma forma muito dura, dizendo que era maldição, era um anátema ouvi-los, era um anátema crer nisto, era algo maldito, porque, claro, a bênção só pode vir de Deus através de sua palavra. Então você será abençoado se você ouvir a verdade como ela é, mas se aquilo que você ouvir for uma verdade pervertida, como você pode ser abençoado? Você pode prosperar neste mundo, mas pode esperar que a maldição vai te acompanhar, porque Paulo diz que seja uma maldição. Vê? Então aqui ele nos leva a conhecer a verdadeira natureza do que eles ensinam, e não só a natureza do ensino falso, mas o resultado que o ensino falso trará às pessoas, ou seja, o produto final do ensino falso. É isto que as pessoas não estão se havendo. O produto final, qual é o resultado do ensino falso? Aonde ele levará as pessoas? Aonde você terminará? Porque, no final de contas, doutrina é uma semente, é o ensino da palavra de Deus. E se uma verdadeira doutrina, se o que você ouve é uma verdadeira doutrina, então é claro que uma verdadeira semente vai produzir em você vida eterna. Se o que você ouve, se o que você aprende é uma doutrina falsa, é uma doutrina com acréscimo, com a mistura, então é claro que aquilo vai produzir morte nas pessoas. Elas morrem espiritualmente falando, porque o falso ensino, a interpretação, ela te afasta da vida de Deus. A pessoa fica entenebrecida no entendimento, porque o canal da vida é cortado. Se a vida de Deus vem através da palavra, Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida, é através da palavra que você recebe a vida de Deus, o espírito de Deus. Então, se qualquer coisa for acrescentado na palavra, você já sabe o que acontece? Morte. A pessoa morre. Vê? Se ela for uma doutrina errada, produzirá morte, tanto espiritual como física. Sim, porque até a morte vai morrer, será lançada no lago de fogo, tanto física quanto espiritual, os dois tipos. Bom, no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 e 7, diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Agora, esta palavra outro, porque se você não compreender o linguajar do apóstolo, você vai achar que ele está apenas com a questão de semântica. Porque ele fala duas vezes, outro evangelho, depois ele diz o qual não é outro. Então, se não é outro, então é o mesmo, e está tudo bem. E parece que essas coisas são escritas propositais, para as pessoas tropeçarem e se perder. Do jeito que Jesus diz, falo por parábolas, para que eles, mesmo vendo e ouvindo, não entendam, não compreendam, para que não sejam salvos. Não é assim? Para que não sejam salvos, não se salvem. Então veja, quando ele diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então você analisa primeiro esta parte aqui. Ele está falando de outro. Então, na verdade, existe aqui duas coisas: o evangelho original e outro que foi deturpado e apresentado, está sendo aceito pelas pessoas. Então, esse outro evangelho, esta palavra outro, se referindo a esta perversão do evangelho, foi traduzida da palavra grega
grega heteros, que significa de uma natureza diferente. Paulo está dizendo, nós apresentamos aqui um evangelho que mostra a natureza de Deus através de sua palavra, mas estão deturpando e vocês estão comendo este pão fermentado, porém isto tem uma natureza diferente, mostra um Deus que não é o Deus original. Bom, aí Paulo continua, no versículo 7, o qual não é outro. E aqui Paulo é mais específico, dizendo que não é um allos, que significa completamente diferente. Primeiro ele está dizendo, porque aqui nós temos duas palavras, heteros e allos, e as duas estão traduzidas com o mesmo sentido, outro. O que Paulo está dizendo? Eu estou maravilhado com isso, estou espantado, que rapidamente o evangelho original, vocês aceitaram a perversão dele, e o qual tem uma natureza diferente, vê? Mas não é completamente diferente. E isto engana os vossos sentidos. Foi a mesma coisa que a serpente fez com Eva, estão compreendendo? Apenas acrescentou algo ali. Mudou toda a natureza da palavra de Deus. Certamente não morrerás. E aquilo, Eva cresceu os olhos, né? Naquilo, não vou morrer, vou viver para sempre. E tudo, mas Deus tinha dito que ela ia morrer, ela pensou que ia viver. Então Paulo está mostrando que o diabo está fazendo a mesma coisa. Estamos pregando o evangelho original, porém o diabo tem pervertido isto, tem mostrado para vocês uma interpretação. Esta interpretação trará a vocês uma natureza diferente, uma palavra de natureza diferente, provocará em vocês um falso batismo do Espírito Santo, porém não é completamente diferente do que estamos falando, porque se fosse completamente diferente, vocês não aceitariam. Vamos pensar um pouquinho. Todo o povo que crê nesta mensagem no mundo inteiro, todos eles dizem que William Branham é profeta. Nenhum deles tem a disparidade, tem a doideira de afirmar que William Branham é um falso profeta, a menos que eles não creem nesta mensagem. Mas todos que creem na mensagem, somos da mensagem, cremos que Deus enviou um profeta, cremos em Malaquias 4, 5 e 6, não é assim? Então você percebe, não é outra mensagem. Porém estão pregando uma mensagem com uma natureza diferente, com a interpretação que eles colocam. Vê? Uma mensagem com uma natureza diferente. Parece que são todos a mensagem. Parece que tudo é a mensagem. Parece que tudo é restauração. Parece que tudo é revelação de mistério. Parece que tudo é revelação de Jesus Cristo. Porque trata-se dos mesmos princípios. Porém, aquilo está sendo apresentado de uma forma deturpada para as pessoas. Foi isto que aconteceu lá. Paulo está dizendo, não é completamente diferente, não. Ele não está dizendo que é um evangelho totalmente diferente, como eu não estou dizendo que o que estou pregando não é a mensagem. Estão pregando a mensagem, estão pregando a Bíblia, estão lendo os selos, estão lendo as eras para as pessoas. Mas é uma fonte misturada, é uma fonte deturpada, é um ensino deturpado, com uma natureza diferente, torcendo as escrituras, torcendo as profecias, e assim sucessivamente. Foi assim que aconteceu lá. O que Paulo está dizendo, quando ele diz assim, olha, vocês estão crendo em outro evangelho, o qual não é outro. Ele está dizendo que o que aconteceu foi que pegaram o evangelho apostólico e deram um toque, deram umas pinceladas, uma ajudinha aqui, um toque, mas este toque muda a sua natureza. É a mesma coisa de pegar um quadro de um pintor famoso, um quadro que tem passado séculos aí, como Mona Lisa, como alguns quadros de Rembrandt, de Picasso e tantos outros. E algum pintor vai lá e pega aquele quadro e diz, eu vou apresentar uma coisa que vai chamar mais atenção. E pegasse o quadro da Mona Lisa e afinasse a sobrancelha dela, pintasse as unhas, mudasse o penteado, e apresentasse, é o mesmo quadro, porém com uma natureza diferente.
É isto que Paulo está dizendo. Estão pregando o Evangelho, mas com um toque diferente, com mudança, com pinceladas que não tinha no original. É uma natureza diferente. Isso significa, é um quadro pervertido, é um evangelho pervertido, é uma mensagem pervertida. E se isto aconteceu lá, entenda que isso está se cumprindo neste tempo que você vive. Um quadro pervertido, uma terceira etapa pervertida, uma revelação pervertida. E isso está provocando nas pessoas uma natureza pervertida. Já não é natureza de cordeiro, é natureza de pessoas briguentas, é natureza de pessoas odientas. Sim, não estão mais preocupados com o ensino, estão partindo para a briga, estão partindo para acusações, estão partindo para a maledicência, estão partindo para a raiz de amargura. Porque é o que este tipo de evangelho ou de mensagem fabricada e cheia de pincelada de cores diferentes está provocando nas pessoas uma natureza de rebeldes, de descrentes, de infiéis. Esta é a verdade. E eles têm culpa, eles não sabem que suas naturezas estão sendo mudadas, porque o batismo que eles estão recebendo é de um espírito contrário ao Espírito Santo, que é puro amor, pura aceitação, puro perdão. Não é o Espírito de Jesus Cristo, que eu disse no início, um Jesus bíblico, que se submeteu ao seu Pai, que sabia a hora de falar e sabia a hora de ficar quieto, sabia a hora de ficar calado, sabia a hora de não ter que responder coisa alguma, que sabia a hora de, ao ser questionado, dizer: eu já respondi isto para vocês. Por que estão perguntando de novo? Estão apenas tentando me apanhar em palavras? Eu bem sei quem sois, eu bem sei que Espírito está em vocês, e assim sucessivamente. Vê o que é que um outro evangelho provoca nas pessoas? Você percebe que o apóstolo Paulo falou sobre isto, sobre esse tipo de coisa que viria no livro de Coríntios. E você sabe que mesmo depois da partida de Paulo, mesmo depois dos apóstolos se irem, e já entra ali no final do primeiro século, entrando para o segundo século, e você vê o bispo Clemente escreve cartas para a igreja de Corinto repreendendo, porque eles estavam passando por problemas, estavam em briga, em discussão, em desatento, em desatino. Por que continuaram os problemas? Porque o bispo Clemente, creio que do século II, não lembro agora a data exata, mas temos isso no registro histórico, ele escreveu carta para a igreja de Corinto, admoestando eles, tanto quanto Paulo admoestou, porque aquelas pessoas receberam um evangelho fabricado, eles deram ouvido a uma outra fonte, a um outro ensino, e isto fez com que eles tivessem um caráter diferente do caráter de seguidores de Cristo. É o que está acontecendo hoje. Antigamente era orgulho você dizer que era desta mensagem, e hoje ainda tem que ser orgulho, mas é vergonhoso o que está acontecendo. E antes, quando tinha aquela alegria de se encontrar pessoas da mensagem, todos se abraçavam como irmãos, mas quando veio as interpretações e eles abraçaram e começaram a se dividir, se subdividir, hoje um passa por lá, outro passa por cá. Se não pertencer ao mesmo esteio, se não estiver debaixo da mesma coluna, do mesmo ministério, não é considerado como crente, não é saudado, não se junta, porque cada um procurou produzir de acordo com a sua espécie. Não é a pessoa em si, é o tipo de semente que está sendo produzido nelas pela palavra que elas têm recebido. E elas agora estão produzindo esses frutos de desamor, que não perdoa. Eu não tenho nem palavras para expressar aqui, mas vocês que andam, que caminham, não sei, vocês que só vêm aqui, não vão a lugar nenhum, talvez não saiba disso, mas se você tem acesso a alguém mais, a outras pessoas, a comportamento de outros grupos, de outras igrejas, você percebe que a coisa não está nada bem, não está nada normal.
Porque é claro, é tempo daquilo que foi semeado produzir frutos, e está produzindo hoje, e os frutos não são bons, porque a fonte da qual eles beberam, da qual se alimentaram, não estava bem em seu ensino. Esta é a pura verdade. Então Paulo declara, veja o que Paulo declara aqui: é que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então esta palavra perverter, que Paulo diz que eles estavam querendo fazer, estavam fazendo, esta palavra pervertido aqui, ela foi traduzida de uma palavra grega metástrafo, que significa mudar de curso. O que estava acontecendo? Por que eles estavam recebendo outro evangelho? Um evangelho de uma natureza diferente? Porque estes ensinadores que não estavam bebendo da fonte original, mas pegaram a interpretação de outros e estavam pervertendo o evangelho, ou seja, mudando o curso. Significa mudar de ideia. Assim nós vemos que este outro evangelho, ou este evangelho de natureza diferente, tem voltas e reviravoltas que te levam a uma outra direção. Em outras palavras, o que o falso ensino está fazendo, e o falso ensino tem que vir de alguém que está ensinando, então é um falso ensinador, mesmo que não saiba. O que está acontecendo é que eles estão fazendo o povo brincar de cabra cega. Você já brincou de cabra cega? Já brincou, meu Manuel, de cabra cega? Ou já participou de brincadeira de cabra cega? Simples, não é? Vamos brincar de cabra cega, vamos brincar. E coloca um alvo em um tal lugar e pega um pano e amarra, na cara de alguém, amarra bem amarrado, faz assim, e ainda coloca um pau na mão da pessoa, né? Para acertar o alvo, ou bater no alvo. Talvez pode ser até um local cheio, uma cabaça ali cheia de bala, cheia de alguma coisa, ou apenas para ver se encontra um ao outro e tal. E o que é que faz com a pessoa? Meu amigo, pega o camarada, está gravando aquilo, pega o camarada e roda, não é assim? Você já foi rodado quando brincou de cabra cega? Já? Pois é, além de amarrar um pano dos olhos, e diz assim, olha, não pergunte, não escafrunche, não procure saber, não é? Só fique do lado do seu pastor, não escute mais nada, não escute ninguém. Coloca um pano nos teus olhos e depois te dá voltas e voltas e voltas, se faz girar, porque quando te faz girar, o líquido do teu que está nos tímpanos, lá dentro do teu ouvido, então ele começa a girar também e você perde o equilíbrio. E na primeira, segunda volta, você já não sabe qual é o norte e o sul. Afinal de contas, você é uma cabra cega. Interessante, por que não é ovelha cega? Por que não é ovelha cega? A ovelha, ela olha pelos olhos da fé. Significa que ela tem a revelação de Jesus Cristo. Mas aí temos muitas cabras e bodes que estão ceguetas, não sabem de onde vieram nem para onde vão. Colocaram pano em seus olhos, os prende, os amarra, dá volta com isto, com aquilo, com doutrina daqui, com doutrina dali, lê uma coisa, lê outra, e deixa o povo, porque leva para o púlpito um monte de mensagem, viu? E dá volta na cabeça do povo e depois solta o povo. Como é que você vai acertar o alvo desse jeito? Cabra cega, reviravolta, é uma mensagem, é um evangelho que tem voltas e reviravoltas, e que te leva a uma outra direção, menos para a direção que você deve ir. Mas sabe o que Jesus disse? Minhas ovelhas ouvem minha voz e seguem-me, elas não ouvirão a estranhos, não ouvirá uma palavra estranha, não ouvirá uma mensagem estranha, de uma natureza diferente, uma mensagem que foi burlada, que foi mexida ali. A verdadeira noiva de Cristo, ela não se mistura, ela permanecerá pura como a palavra é pura. Amém. Fiquemos de pé. Amado Senhor, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos nesta hora pela bondade e misericórdia que o Senhor dispensou para cada um de nós.
Bem sabemos que essas coisas são a verdade, porque nós temos o tipo na Escritura, e todo o Novo Testamento fala desta hora. Então são coisas que se cumpririam neste tempo. Pedimos que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós, que possamos ter nossos olhos abertos, que a revelação da Tua Palavra venha sempre à nossa mente. Batiza, Pai, a nossa mente com o Teu Espírito Santo, com a Tua verdade, para que não tropecemos com nossos pés em pedras. Para que tropeçar com pés em pedras se já estamos firmados na rocha? Não temos mais que estar procurando, não temos mais que estar caminhando às escuras, uma vez que estamos na luz da Tua Palavra. Que o Senhor ajude aos nossos irmãos e irmãs, e que sempre parta o pão da vida para alimentar Teus filhos. No nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Amém. Deus os abençoe. E até o culto de domingo, se o Senhor nos permitir. Deus os guarde. E os irmãos que estão em sintonia conosco, Deus abençoe vocês.